Eu vou pôr para gravar aqui. Professor, acho Alguém que eu consegui colocar para gravar. colocou. Quem colocou? Laís. Ô, Laís, muito obrigado, então. Não. Acho que já apareceu. Tá gravando, né, gente? Tá. Beleza. Então vamos iniciar, né, pessoal? Boa noite novamente. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta primeira aula da disciplina de... me ajuda o nome da aula. Leitura e produção de texto 2. Isso. Acho que é isso, né, gente? É. Gente, às vezes me perco porque eu dou essa disciplina e outras em uns 7 cursos aqui na UENG, sabe? Na história, na pedagogia, na letras, na engenharia, na administração. Todo mundo precisa saber o que é texto, tá, gente? E essa disciplina tem diferentes nomes em cada graduação. Às vezes é simplesmente texto, texto 1, leitura de texto, leitura textual. Tem uma que chama linguística textual, mas é a mesma coisa, assim, o conteúdo, né? Então, eu já começo esclarecendo para vocês, teve um de vocês que me escreveu perguntando, achando semelhante a disciplina Leitura e Produção de Texto 1, que vocês já tiveram, da Leitura e Produção de Texto 2, que é a que vocês estão tendo agora. De fato, existe semelhança, sim. Essa disciplina, pessoal, é um reforço e uma repetição, por que não? E uma tentativa de aprofundamento daquilo que vocês viram na linguística de texto 1, tá? Leitura e produção de texto 1. Então, é normal e natural que alguns conceitos sejam repetidos, que vocês revejam algumas coisas, tá? Toda disciplina que tem 1 e 2, elas têm uma tendência à repetição barra aprofundamento, tá bom? Então, fiquem tranquilos e tranquilos. Temos 3 atividades nessa disciplina, tá? São muito fáceis, bem tranquilas. Eu diria que com a aula de hoje, hoje 4, né? E com a aula do dia 12, se eu não me engano, é 12, né, gente? Vocês me desculpem se eu enganei aqui. Já consegue se fazer a atividade tranquilamente, né? Se por algum motivo não quiser ver o vídeo, eu recomendo que vejam o vídeo para fazer atividade, mas se não quiser ver e quiser buscar na internet o que eu peço na atividade, consegue fazer também, tá, gente? Acho que é isso que eu tenho para dizer inicialmente, tá? Eu vou colocar uma data de entrega bem longínqua, bem longeva, para que vocês consigam tempo. Se bem que as atividades que eu dou, elas são curtas e não carecem de muitos dias para se fazer, tá, gente? Para fazê-las, basta um pequeno período, um turno, uma manhã, uma tarde. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa já? Vocês sabem como funciona, fiquem à vontade. Liga o microfone e pergunta, ou escreva no chat. Neste momento, eu não estou vendo o chat porque eu estou com a tela compartilhada. Mas eu respondo assim que eu tirar aqui o slide. Professor, Sim. Patrícia está falando, tudo bem? Tudo, Patrícia. E aí? Beleza. A primeira atividade, eu vi um vídeo no YouTube do professor Pasquale, Texto e Contexto, que chama. Aí Perfeito. achei muito bom, ajudou muito. Aí, se alguém quiser também ver. E você vai poder falar hoje sobre a atividade 2 também? Que é Posso falar, dá um e dá aquela dois. tirinha sobre o sapo Sim, que a sim. Magali beija. Falo sim, claro. Depois, Patrícia, se houver como, compartilhe o link desse vídeo que você viu aqui no chat para gente. Tá. Tudo é válido, né, gente? Tudo é válido. Tá, eu Tá bom? compartilho lá no grupo dos alunos. Sim. Alguém mais, pessoal, quer perguntar alguma coisa antes de começarmos os assuntos técnicos aqui, teóricos? Vamos lá, então, né, gente? Sem delongas. Então, tá.
Eu começo fazendo uma introdução que vocês já viram na disciplina passada, explicando o que é um texto. Tá? Existiu no Brasil uma tendência a considerar o texto enquanto uma folha de papel, com alguns escritos. Vocês acham que o texto é uma folha de papel com alguns escritos? Não. Isso é um início do texto. O texto tem a ver com quem lê. Então, se você lê uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, e o Júlio lê uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, nós temos 2 textos. Por que eu tenho 2 textos? Porque quem lê faz parte do texto. Dito tecnicamente, o leitor faz parte, integra o texto. Porque o texto é uma atividade interacional. Pronto, já falei uma palavra técnica. O texto é interacional, ele interage. Então, você assiste uma série. E o Júlio assiste a mesma série. A sua mãe assiste a mesma série. Você ama a série, o Júlio acha a série mais ou menos, e sua mãe detesta a série. Poxa, é a mesma série. É o mesmo texto? Não. Porque são 3 leitores diferentes, com 3 ideologias diferentes, tá? Que fazem parte da série, da leitura da série. Então, o texto, pessoal, já não é mais concebido enquanto uma folha de papel escrita, enquanto um filme meramente por ele só, tá? O filme não tem, o texto não tem base estruturalista, é uma outra palavra. O que é uma base estruturalista? Que eu olho só para a estrutura dele, só para as coisas que estão ali, só para as palavrinhas que estão ali. Isso é base estruturalista. Não. O texto ele tem uma base interativa ou funcional, usamos essas palavras também. Ou discursiva, uma outra palavra também. Fato é que quem lê faz parte do texto. Tudo tranquilo? Então, muda-se o leitor, muda-se o texto. Ah, Júlio, mas o texto é o mesmo, o livro é o mesmo que eu comprei. Sim, mas o leitor é diferente. Então, o texto é diferente, tá? Outro ponto. Não só o leitor faz parte do texto, como também o tempo faz parte do texto. Então, veja bem. Na aula passada eu contei o Pequeno Príncipe para vocês. Quando que vocês leram o Pequeno Príncipe? Vocês tinham o quê? 15 anos, 14, 13? Quando você lê um texto com 13 anos de idade, você é uma pessoa. Depois você lê o mesmo texto, o mesmo livro, com 20 anos de idade, você é a mesma pessoa, pessoal? Não é. Então, nós temos 2 textos diferentes. Daí aquela sensação, você fala, nossa, parece que eu não li esse livro. Nossa, não tinha, que vocês me falaram, né? Nossa, eu não sabia que tinha isso no livro, eu não prestei atenção nisso. Não é que você não prestou atenção, é que você era uma outra pessoa com 15 anos de idade, com 13 anos de idade. E hoje você é uma outra pessoa. Então, passa-se o tempo, muda-se o texto, tá? Por exemplo, você pega o Cortiço. O Cortiço é um livro que eu gosto muito, né? A Luiz de Azevedo. Aliás, não é a Luiz de Azevedo, não. Me enganei agora o autor do Cortiço. Quem lembrar aí me fala. Mas o Cortiço, na década de 70, era um livro proibido em muitos colégios. Hoje não, ele não é proibido. Por quê? Porque mudou o tempo, mudou as crenças, mudaram as ideologias. Então, muda-se o tempo, muda-se o texto, tá? Esses fatores que estou falando para vocês, o leitor que interfere no texto e o tempo que interfere no texto, são chamados também, pessoal, faz parte de um grupo de elementos que se chama contexto. Pronto. Uma palavra que vocês já conhecem, outros professores já falaram, na disciplina 1 foi falado, né? Então, um texto só é um texto porque ele tem um contexto. Ah, Júlio, quem faz parte do contexto? Um contexto é um saco, uma embalagem cheia de um tanto de coisas. Leitor, tempo, situação. Se você lê um tempo, se você lê um texto em uma situação que você está alegre, você tem um sentido. Se você lê esse mesmo texto numa situação que você viveu um trauma,
você tem um outro sentido. Às vezes você até chora com a leitura ali, com a temática que você está vendo, porque você está machucado, né? Então, ler um texto numa situação de alegria e ler o mesmo texto numa situação de tristeza, eu tenho texto diferente, porque a situação também é contexto, tá? Vamos transferir para uma... obrigado, Luiz de Azevedo, eu estava correto, então. Veja bem, se eu assisto um filme, então um filme, eu estou numa situação alegre da minha vida, aquele filme me traz um sentido. E se eu estou triste, eu assisto o mesmo filme, aí eu fico até bravo com aquele filme, né? Porque a situação faz parte do texto. Vocês vejam, então, que não existe texto sem contexto. E o que é contexto? É o cara que lê, eu, você, vamos ter visões diferentes. É a situação que eu posso estar alegre, eu posso estar triste. É o tempo que eu tenho um sentido quando eu tenho 13 anos, e outro sentido quando eu tenho 20, outro quando eu tenho 30. Se você ler o mesmo livro daqui 15 anos, você vai ter um outro sentido, tá? Porque o tempo também faz parte de contexto. De modo que, quando se vai ensinar texto nas escolas, vocês serão futuros professores, futuras professoras, a gente deve ensinar mais o contexto do que o próprio texto, as palavras que estão ali, o começo, meio e fim, as frases, o ponto final, a ortografia, mais do que a estrutura, que é uma leitura estrutural, estruturalismo, né? Mais do que uma abordagem estruturalista, eu tenho que ter uma abordagem contextual. Quem está lendo? Em que época está lendo? Né? Com que emoção, em que situação você está lendo isso? Então, percebam, esse já é um ponto mais grave, mais importante da aula de texto. Nós devemos ensinar contexto. E dentro do contexto, dessa atmosfera de leitor, situação, tempo e etc., vai as palavrinhas, vai a escrita, vão as frases. E não ficar só nas frases, como é uma tradição ultrapassada, superficial. Retira uma frase lá do Dom Casmurro e coloca aqui, pergunta aqui que é o sujeito. Isso é uma abordagem muito estruturalista, tá? Você dissecar, pega uma obra e fica usando frases dela para ensinar análise sintática. O que é o sujeito? O que é o predicado? O que é adjetivo? Tá, tudo bem, precisamos saber isso. Uma classificação morfológica. Mas é um estudo meramente estruturalista, que fica na estrutura das palavras, na estruturinha dos enunciados. E a gente precisa ver o contexto, né? O que essa obra fala para qual leitor? Veja, um rico lê Dom Casmurro de uma forma, um pobre lê Dom Casmurro de outra forma. Porque o Dom Casmurro toca naquelas pessoas que almoçam e jantam todo dia e veste terno, e a burguesia, a burguesia são as pessoas mais ricas e refinadas e que tocam piano do Rio de Janeiro. E o pobre? O pobre sabe tocar piano? Então, quando ele lê aquilo, a moça que usa vestidos diferentes, um para cada dia da semana, o pobre tem um sentido com esse livro. E o rico tem um sentido de normalidade. O pobre tem um sentido de estranhamento. Ele fala, mas que universo é esse? Que mundo é esse? Em que alguém pode ficar à toa o dia inteiro, tocar piano, ficar fazendo alguma coisa à toa, né? Porque no meu mundo eu fico enxado o dia inteiro com a mesma roupa. Esse é um sentido. Então, o pobre tem um sentido. Ao ler Dom Casmurro, tem um certo sentido. Talvez de estranhar aquela sociedade que faz festa sem ter aniversário, porque o pobre ele faz festa quando tem aniversário ou uma data comemorativa. O rico não, dá na cabeça dele, ele encomenda caviar, faz uma festa. E chama a gente para tocar violino e piano. Coisa que o pobre nem tem acesso, violino e piano. Então, quando o pobre lê, eu tenho um texto. Quando o rico, a classe média alta lê, tem outro texto. De modo que, a depender de quem lê Dom Casmurro, eu tenho diferentes e distintos textos. Tá tranquilo até aqui, gente? Acho que eu estou fazendo repetições, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do contexto. Tem aqui uma tirinha, tal, né?
fala lá, João, conjugue o verbo merendar. A professora pediu uma atividade estruturalista. Júlio, o que é estruturalismo? É aquilo que fica só na estrutura, só nas palavras. Eu pego o verbo merendar e falo, eu merendo, tu merendas, ele merenda. Nós merendamos, vós merendais, eles merendam. Acabou. Não tem contexto. Não interessa quem vai ler, não interessa a situação, não interessa o tempo, tá? Não temos contexto nessa atividade que a professora pediu, de conjugar verbo. Aí o João dá uma resposta contextual para ela. Veja, a professora pede uma atividade estrutural e fica só na estrutura. O João dá uma resposta contextual para ela. Professora, posso não. Minha mãe ensinou que mentir é pecado. Aí você fala, pô, como assim, né? É para conjugar o verbo merendar, era para falar eu merendo, tu merendas, ele merenda. Ele falou que mentir é pecado. Que raio de resposta é essa do Joãozinho? Ele deu uma resposta contextual, tá, pessoal? Saiu do texto, foi para o mundo, foi para uma certa situação em que as escolas não têm comida, as pessoas não têm comida de qualidade nas escolas, né? Não existe merenda. Se não existe merenda, ele vai falar o que sobre merenda? Então, o Joãozinho deu uma resposta contextual, que sai da estrutura, tá? E a gente tem um sentido de texto de crítica. O autor da tira está criticando aquelas pessoas. O autor da tira está criticando aquelas pessoas, políticos talvez, que são responsáveis pela alimentação escolar. Entenderam o que é contexto, gente? Pessoal, esse exemplo que eu estou dando para vocês, eu dou para os próprios alunos, explicando para eles o que é contexto, tá? Então, vocês podem utilizar isso tranquilamente. Vou passar aqui, tá, gente? Não vou ler todos os slides, obviamente, para a aula não ficar chata. Vou explicando, tá? Mas vejam lá, por que que às vezes um analfabeto não compreende um médico? Olha a pergunta que eu fiz, né? O analfabeto é aquela pessoa que às vezes não cursou as séries iniciais e não sabe escrever, né? E o médico já é uma pessoa com ensino superior e ele detém conhecimento muito técnico, muitos nomes técnicos do coração, miocárdio e tal. Ele sabe nomes que nós da classe, vamos dizer assim, nós leigos na área de saúde, principalmente um analfabeto, não entenderiam. E por que que o analfabeto não entende um médico? Pela falta de contexto. Veja, a classe médica tem um contexto muito erudito sobre a saúde. A classe analfabeta não tem não partilha desse contexto erudito dos médicos. Então falta entendimento. Tá vendo como é que o contexto é crucial, pessoal? Mesmo que o médico escreva o que o paciente tem na folha de papel, alguém vai ler e vai falar para o analfabeto, ele não vai entender. Porque quando nós temos dois grupos sociais de contextos diferentes, não existe uma certa acessibilidade textual. Não acessamos o texto, tá? É preciso que o médico abaixe o discurso dele, o analfabeto faça um esforço enorme para tentar entender, para que eles, de fato, sejam ali, né? Autor e leitor e produzam um sentido partilhado. Alguma coisa nesse sentido. Tá vendo como o contexto funda os textos? Por que às vezes o estudante não entende professor? O professor acha que está abafando, está falando, o professor, na cabeça dele fala assim, nossa, eu estou arrasando, estou arrasando com essa aula. E a cabeça do aluno está assim, meu, que aula chata, meu Deus, que hora que isso acaba, fica olhando no relógio. O professor nem percebe que está olhando no relógio, porque ele não está entendendo nada, né? Justamente pela falta de contexto também, sobretudo porque no contexto do professor, ler é importante, dedicar tempo a estudar um pouco por dia é importante, né?
Ficar jogando 15 horas por dia não é importante para o professor. E no contexto do aluno, jogar 8 horas de um jogo é muito importante e ler não é importante. Então, eles têm contextos diferentes, o professor e o aluno. E às vezes não dá liga, dá choque, né? Contextos distintos. O professor que tem um contexto e uma ideologia, um contexto de culto, né? De cultural, ser mais culto, produzir cultura, o aluno não tem esse contexto cultural. Ele tem um contexto mais, vamos dizer assim, adolescente, aquele de ficar horas no Instagram, na rede social, né? Então, vejam bem o choque que se dá entre sujeitos dados em contextos distintos. Ah, Júlio, uma ideologia diferente é um contexto? Sim, sim. Uma pessoa que é cristã, que acredita em Cristo, e uma pessoa ateia ou ateu, né, que não acredita em Deus nenhum, eles têm contextos diferentes. Eles têm ideologias diferentes, logo, contextos diferentes. Aí você fala coisas para ele sobre um tema polêmico, por exemplo, o carnaval. O texto, o que está escrito lá é o carnaval. E fala lá das escolas de samba e de quem vai, que move o comércio, etc, etc. Ponto. O cristão vai ter um sentido sobre esse texto, porque ele vive um contexto diferente. E o ateu vai ter um outro sentido sobre esse texto do carnaval, porque ele vive um contexto diferente, tá? O que está escrito é a mesma coisa. São frases sobre o carnaval. Mas porque temos diferentes contextos, um grupo tem um contexto distinto, cristão, e outro grupo tem um contexto ateu, nós temos, um vai achar maravilhoso a festa cultural e o outro vai falar que é perigoso, é uma ocasião de pecado, e etc, etc. Certo? De modo que uma coisa a gente já tem que falar de cara para o aluno. Não existe uma verdade no texto. Não. Você vai ler as frases sobre o carnaval ali. Aí o cristão vai falar uma coisa e o ateu vai falar outra sobre o carnaval. Qual é a verdade no texto? Não tem verdade. O texto produz um sentido. O sentido é um para um certo grupo e é um outro para um outro grupo, tá? Então, tá bom. Eu acho que eu já falei bastante sobre o texto. Vou tirar esse aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu prosseguir, gente? Eu tô indo no chat aqui, tá? Vamos lá aqui. Eita, tá cheio de coisa escrita aqui, hein? Estou vendo aqui, ó. Tá. Ah, tá. Vocês foram falados aqui, né? Ok, ok. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Bom, acho que não temos perguntas. Vou seguir, tá? Tendo falado eu de contexto, eu vou falar agora de cotexto. Vocês têm acesso ao chat, né, gente? Ó, cotexto. Vou responder a sua pergunta, Brandon, só um segundo. Cotexto e contexto. Eu falei até agora do contexto, tá, pessoal? Agora eu passo a falar do cotexto. Cotexto é o que está escrito. É aquilo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, que é o meu livro, né? Isso aqui que está escrito nessas páginas é o cotexto. Quem vai ler o livro é contexto. Em que situação eu vou ler esse livro? Ou para ganhar nota, ou porque eu quero ser feliz, ou porque eu quero aprender, ou porque eu quero crescer? É contexto. Em que época da vida eu vou ler esse livro? É contexto, tá? Duas pessoas que pensam diferente. É contexto. Duas pessoas diferentes para ler esse livro. Uma que gosta de contos de fadas, a outra que não gosta. É contexto. Mas o que está escrito aqui, uma coisa que não muda, daqui 1000 anos essa escrita vai estar aqui, é registrada, é cotexto. Então, cotexto são os elementos registrados. Cotexto. Os elementos registrados. Pronto. Aí eu pergunto para vocês, o professor de língua portuguesa brasileira,
Eu me embananei aqui. Desculpe. O professor de língua portuguesa no Brasil, ele ensina mais o cotexto ou o contexto? O que vocês acham? Como foi a formação de vocês? Foi a base de cotexto, que é estrutural, né? Cotexto é uma abordagem estruturalista. Abordagem estruturalista. Ou você teve um ensino, teve a felicidade de ter um ensino contextual, cuja base é funcional, interacional, é mais gostosa. Quem lê? Por que está lendo? Por que a professora está me dando esse livro e não outro? Pronto, isso já é contexto, né? É uma pergunta por se pensar enquanto eu falo aqui, tá? Se a sua alfabetização nos anos iniciais e finais, até o 9º ano, depois do 3º ano, foi a base estrutural ou foi de base contextual? Você teve um ensino de base cotextual ou contextual? Tá? Muitas vezes, por você não ter sido alfabetizado em uma base contextual, você não consegue dar aula contextuais, porque vocês serão professores. Você não consegue fazer leituras contextuais. O que é fazer uma leitura contextual? É quando você pega um jornal, uma notícia, e as perguntas iniciais não têm a ver com o texto lá, porque a sua base é contextual. É a situação, é quem escreveu, em que situação escreveu. Então, ao ver a notícia, você fala assim, peraí, por que estão disparando isso hoje, em 2025? Quando aconteceu uma coisa interessantíssima no Brasil, ontem, anteontem, que a gente está vivendo certas coisas. Então, essa é uma situação. E nessa situação vem um texto justamente sobre esse tema, defendendo alguém ou acusando alguém. Então, a situação é contextual, a situação já significa, né? Agora, a pessoa que está alheia ao que está acontecendo no mundo e lê as frasezinhas ali, já é uma abordagem cotextual. Acho que eu fui claro, né, gente? Vocês entenderam o conceito de cotexto e contexto? Vocês vão precisar desses dois conceitos para fazer a minha primeira atividade, tá bom? Então, assistindo a minha aula até agora, esses minutos aqui, já consegue responder a primeira atividade. Pronto. Tá? Já está respondido. Eu passo agora a falar coisas, conceitos para responder a minha segunda atividade. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso seguir. Professor, Sim. no caso do contexto da primeira atividade, eu falei que foi usado figura de linguagem e foi usado desenhos também para passar a mensagem. E isso também é contexto? O desenho também é um contexto? Veja bem, quem perguntou? Só para mim saber. Patrícia? Patrícia. Ah, eu não ouvi direito, desculpa. O que? O nome é Patrícia. Ah, Patrícia, desculpa, que me atrapalhou o som aqui. Então, Patrícia, tudo que você está vendo na charge é contexto. Você está vendo, está ali. Tem um bichinho desenhado, tem o rio, tem uma arvrinha, o balãozinho, as cores é contexto, o personagem é contexto, as palavras que estão usando é contexto, tudo que é estrutural, está na estrutura da tirinha, tudo que você enxerga é contexto, tá? O contexto você não necessariamente enxerga. Né? Por exemplo, quem que fala desse assunto, né? Você mesmo que está lendo, você não está ali representada na tirinha, você está lendo, você está de fora, né? Você está lendo, né? O cara que escreveu, ele tem ideias, às vezes ele quer criticar, né? Tá? A situação não está ali, né? Aí esse tipo de recuperação, vou recuperar o leitor, recuperar a situação, recuperar quem fez a tirinha, isso é contexto, tá? Tá bom. Eu estou lendo aqui algumas escritas de vocês. Muito bem. O ambiente também é uma espécie de contexto, tá, Emanuela? Não existe uma finitude
de elementos contextuais. Eles são vastos. O leitor, a situação, o ambiente pequeno, o ambiente maior, né? O que acontece lá na Ucrânia tem a ver com essa tirinha? É um contexto mais longe, mas é contexto, né? Então, contexto são todos os elementos que extrapolam aquilo que está escrito ou que você está vendo, né? O Brandon fez uma pergunta aqui que eu vou sair um pouco do assunto para responder, mas eu respondo. E se for um texto científico, ele continua não sendo verdadeiro? Veja bem, Brandon, a ciência, ela não gosta, ou ela vê com olhares tortos essa palavra verdade, tá? A ciência não lida com verdade, porque quando você fala verdade, é uma coisa absoluta, tá? É absoluta, tipo assim, é irrefutável. E o princípio científico é olhar para falar, será que é mesmo irrefutável? Então, é muito comum as reflexões problematizarem uma coisa que era tida por verdade e não é mais. A Terra plana já foi uma verdade. E depois, há muito tempo, há muitos anos, há muitas décadas e séculos, ela já é derrubada essa verdade. Ela não é plana, né? Já é um consenso é uma palavra melhor, né? Já é um consenso científico que a Terra não é plana, tá? Por vasta literatura, vastos livros da física, da química, etc., da geografia, já existe um consenso, né? Agora, não existe um consenso sobre o tamanho do universo, tá? Não existe ainda. Então, não dá para falar que o universo é daqui até aqui. Isso não é verdade ainda, né? Então, a palavra verdade é uma palavra que a gente prefere evitar, a gente desvia da palavra, né? Então, um texto científico, quando você lê um texto científico, você tem que recuperar, sim, contextos, tá? Aliás, um texto científico é muito mais contextual do que qualquer outro, porque para ler bem um texto científico, um artigo científico, um livro científico, um livro sobre o buraco negro, né, do Einstein, para ler aquilo e dar conta daquilo, eu tenho que recuperar muitos contextos, muitas outras coisas que eu sei sobre, né, muitos elementos da química, da física, da astrofísica e etc. Recuperar palestras. Então, o meu acesso ao universo contextual tem que ser muito maior. Um texto científico é muito mais exigente do ponto de vista contextual. Uma criança de 7ª série não entenderia um livro sobre o buraco negro. Por que ela não entenderia? Porque o contexto dela é e o livro é de outro contexto que exige muito mais saberes. Por exemplo, a tabela periódica, que a criança não sabe de cor, né? Dentre outros fatores aí. Eita, tô falando de física, hein, gente? Vamos falar do próximo ponto, que é para a nossa atividade 2. Eu vou usar 2 conceitos aqui que eu vou escrever aqui, tá? Informatividade e intertextualidade. Eu escrevi certo? Informatividade e intertextualidade. Vocês me desculpem se eu errar aí, é porque na correria da aula, às vezes a gente escreve como alguma letrinha. Vamos lá, vamos falar de informatividade primeiro. Eu vou pôr um slide para vocês aqui. Esse aqui. Mas tudo bem. Dúvidas é só me parar aqui, tá bom, gente? Vai aparecer para vocês em 3, 2, 1. Pronto? Informatividade, vamos lá. Deixa eu explicar primeiro. Quando você escuta alguém falar sobre alguma coisa que você já sabe, isso é um texto com pouca informatividade. Não tem coisas novas, não é interessante, é pouco informativo. Porque você vai falar assim, eu já sei disso, vai falar de novo disso daí, eu já sei, meu Deus, já ouvi tantas vezes, né? É um texto pouco informativo, porque ele não te acrescenta muito. Agora, quando você vê um texto que você fala assim, nossa, eu não sabia disso, olha só, nossa, vi aquele professor falando, aprendi tanto, que aula boa, não sabia de nada daquilo, me saí construído daquela aula.
ou daquele livro. Li aquele livro e me senti outro. Aí é um texto informativo, de alta informatividade, que te acrescenta coisas. Então, meus queridos e minhas queridas, a gente tem basicamente um termômetro para falar que uma coisa é interessante ou não é interessante. Ela pode ser pouco informativa, aí é ruim, você já sabe, ou ela é muito informativa, aí é bom, né? Tranquilo? Então, e ele pode ser médio também. Bom, eu sabia mais ou menos, aquele texto falou mais ou menos o que eu já sabia, mas falou umas 2 linhas lá que eu não sabia. Então, tá, foi médio. Algumas coisas eu não sabia, outras sim, o texto acrescentou, foi médio. Medianamente informativo, tá? Vocês podem perceber a dificuldade, às vezes, de um aluno muito bom que só tira 90 e 100, 90 e 100 na aula de língua portuguesa, com uma sala que a maioria da sala tira 30, 40, 10, 20, né? Que a maioria dos alunos são nesse nível de tirar, de ser fraco em leitura, porque não temos uma tradição leitura no Brasil. Então, a maioria dos alunos tira uma nota horrível, mas 1 ou 2 numa sala de 30 ou 40 tira 90 e 100. O coitado do professor, eu falo coitado porque olha o desafio que o professor tem que fazer. Meu Deus, ele tem que dar aula para uma pessoa que é capaz de tirar 100, ou seja, ela quase não precisa de ajuda, ela é autônoma no processo de ensino-aprendizagem, e ela tem que preparar a aula para aqueles que não fazem nada sem o professor. O professor quase que tem que pegar o lápis e escrever para ele. Como que o professor faz? A aula é uma só, ele é um só. Ele vai ajudar quem não sabe ou quem sabe? O que vocês me falam, gente? Vocês vão passar por esse desafio. Né? Vai ter 10 que vão falar assim, professor, eu não estou entendendo nada. Professor, o que é para fazer? E o cara lá mais autônomo até já fez. Em 5 minutos ou menos, ele já resolveu a atividade. Que a sala vai levar 30 minutos e não dá conta ainda. Percebe que é difícil, porque para o aluno que tem mais nota, o aluno autônomo, a atividade é até pouco informativa, ele já sabe. Ele fez correndo e ainda foi lixar a unha, assim, ó, foi ver celular, porque é muito fácil, é um texto pouco informativo para ele. Às vezes ele é acostumado a estudar em casa, às vezes a mãe assina algum canal, né? Ou tem mais recursos, então é um texto pouco informativo para ele. Para a maioria da sala, é um texto muito informativo, mas é tão informativo que a criança não sabe o que fazer, né? Então, é um problema que temos no Brasil, mesclar diferentes localizações de ensino-aprendizagem. Um que está lá na frente, um que está lá atrás. E o professor faz o quê? Eu queria falar que ele faz milagre, mas ele não sabe fazer milagre. Ele faz o que dá, né? Geralmente, a gente se ocupa daqueles mais carentes de autonomia. Você vai na mesa dele explicar. E a gente vai deixando à margem um autônomo, porque ele já faz sozinho, a gente põe o cara até para monitorar os outros, se os outros deixam, né? Consegui explicar o que é informatividade, pessoal? Sim. Vocês me interrompam se eu não estiver sendo claro, tá bom? Por exemplo, eu coloquei um texto menos informativo, um texto que não te acrescenta muito. A água. A água é um recurso natural e essencial para a vida na Terra. Tem alguma novidade nisso, gente? Eu estou falando alguma coisa que vocês não sabiam? A água é uma substância química incolor, insípida, inodora, composta por 2 átomos, tralá, H2O. Percebam que esse texto ele é altamente menos informativo, pouco informativo. Se eu der uma aula com um texto desse, a chance dos meninos nem olhar para minha cara é muito alta, porque não é informativo. Se não é informativo, são coisas que eu já sei, não é atraente, não é legal, né? Porque a gente quer ver coisas novas, a gente quer aprender, tá? Agora que eu tenho um texto um pouco mais informativo, é o médio. Vamos lá, vamos ler ele. Ainda falando da água, né? O consumo adequado de água é essencial para a produção de colágeno, proteína que dá firmeza à pele.
e para renovação celular. Opa, então a água faz eu ficar mais novo, faz eu rejuvenescer? Tem gente que não sabia disso. Então eu aprendi um pouquinho, né? Ah, que legal, a água, então, olha lá, além disso, a água ajuda a reduzir rugas. Não, então não preciso de creme, se eu tomar bastante água, some as rugas? Então aí vai ter gente na sala que vai falar que legal, professor, né? Interessante. E além disso, a água torna a pele mais luminosa e saudável, pele luminosa pela água. Então percebam que já tem um pouco mais de informatividade. Aí é mais interessante. Aí o aluno começa a se interessar mais, né? Melhor do que esse primeiro texto aqui, que fica falando que a água é um recurso natural, inodoro, incolor, né? Que fica chato. Não é que a escrita é chata, é que eu já sei disso. Se eu já sei, é chato. Se eu não sei, é interessante. Então, menos informativo, um pouco informativo. Aqui eu tenho um texto muito informativo. Como assim, Júlio? É um texto que quase ninguém do Brasil sabe. É um campeonato mundial de carregamento de mulheres. Estão vendo a foto ali? 3 atletas carregando mulheres? Aí os alunos falam, o que é isso, Júlio? Pois é um esporte, isso existe. Não é novo, não, isso é antigo, né? Evidentemente, não é no Brasil. Mas é um campeonato mundial de carregamento de mulheres. Tá? Tem até um nome aí, o Campeonato Mundial de Carregamento de Esposas. Tá vendo que tudo é novo? Aí é muito informativo, porque é novo, ninguém sabia disso. Aí todo mundo, que legal, existe esse negócio, que interessante. Né? Tudo que eu não sei é mais interessante, porque é mais informativo. Se é mais informativo, logo é mais interessante. Aí eu tenho a atenção das pessoas. Aí a gente vai aprendendo, meus queridos e minhas queridas, a ser um professor interessante, a chamar a atenção dos alunos, levando coisas que são interessantes, que eles não têm, que é informatividade. Quanto mais informativo, mais atrativo. Eu atraio o aluno, eu tenho que atrair a atenção dele de alguma forma. Tá? Falando de coisas que ele já sabe por palavras eruditas, eu não chamo, não é atrativo, não é informativo. Mas se eu jogo com essas curiosidades, isso é informativo, logo é atrativo, eu atraio o aluno. E no mundo de hoje, 2025, pessoal, a gente precisa atrair os alunos, senão a gente não dá aula, tá? É bem assim. Então tá lá, vamos ler esse texto super atrativo. Campeonato Mundial de Carregamento de Mulheres. É uma competição na qual o homem deve carregar uma mulher no percurso de 253 metros e meio, com obstáculos. Ganha quem fizer o percurso em menos tempo. Esse esporte é realizado anualmente na Finlândia desde 97, então já tem um tempo bom, né? O casal vencedor recebe como prêmio o peso da mulher em cerveja. Tá vendo que os contextos são diferentes? Mexe, né? Aí é interessantíssimo. A gente vai fazer uma discussão de interpretação do texto. Por quê? O Joãozinho da sala pode achar isso aí fenomenal. Nossa, que legal, que bacana, que é tão legal, né? Porque às vezes pensa que a vida do casal é só ficar os dois na sala, vendo TV, sentado no sofá. E de repente a vida do casal pode ser essa coisa bacana, um põe o outro nas costas, sai correndo. Então o Joãozinho pode achar o texto interessantíssimo. Mas o outro Joãozinho, sentado do outro lado, fala assim, que horrível. Nossa, que falta de respeito, né? Que não sei o que tem, não é assim não. Né? Eles podem ter contextos enquanto pessoas e famílias diferentes, que o mesmo texto pode ser ruim para o Joãozinho 2 e pode ser bom para o Joãozinho 1. Mas fato é que é um texto bem informativo, é uma coisa que quase ninguém sabia, então é muito informativo, logo é atrativo. E às vezes, pessoal, colocar polêmica na nossa aula é bom. A polêmica leva o aluno a ter que refletir, a ter que desenvolver um ponto de vista. A BNCC pede isso, né? O aluno deve ser capaz de argumentar, o aluno deve ser capaz de desenvolver um ponto de vista, o aluno deve ser capaz de defender o seu ponto de vista. Aí o Joãozinho e o outro Joãozinho vão ter que dialogar, eles não vão brigar, eles vão dialogar. Por que você acha que o texto é ruim, então? Essa é uma atividade esportiva, né? Uma brincadeira. Aí o Joãozinho, não, mas eu acho que corrida tem que ser tradicional, tem que levar
alguma coisa assim, um objeto que não seja uma pessoa, e o outro fala um ponto. Então, com respeito, desenvolvemos a argumentatividade na sala de aula, né? A partir do mesmo texto. E tem que ter um vencedor? Não, o professor vem depois, pronto, gente. Não temos que ter uma verdade sobre um texto. A ideologia do Joãozinho, com seu contexto, diz isso, e a ideologia da outra pessoa, com seu contexto, diz aquilo. Pronto, tá? A aula não é para padronizar pensamentos, mas é para florescer argumentatividade. Tranquilo, meu povo? Um outro texto também muito informativo aqui, né? Olha lá. Astronautas no espaço enfrentam mudanças no corpo, como perda óssea e muscular devido à ausência de gravidade. Esse aqui, se o aluno for prestar muita atenção na aula, por exemplo, nas outras aulas de geografia e etc., esse texto vai ser medianamente informativo, porque ele vai saber disso. E um aluno que é acostumado a ler, um aluno leitor, ele deve ter visto isso no Discovery, tá? Então, quando o aluno é leitor e é estudioso, ele sempre sabe mais ou menos das coisas. Né? Lembra do Harry Potter? Que tem a Hermione, que ela é uma leitora. Então, tudo para ela é medianamente informativo, porque ela já sabe um pouco de tudo. E para os outros coleguinhas, não, tudo é muito informativo, porque eles não sabem de nada, eles têm que ir para a biblioteca e estudar, abrir aqueles livrões lá, né? A Hermione não, ela já sabe mais ou menos as coisas, como ela é leitora e estudiosa, o aluno leitor estudioso já sabe medianamente das coisas, então tudo para ele é meio informativo. Mas para a maioria das pessoas, este texto em tela aí é muito informativo. As pessoas quase não sabem, né? Que o astronauta lá no espaço, ele tem perda óssea, perda muscular, né? Alteração na visão, alteração no sistema cardiovascular, né? E, curiosamente, ele pode crescer um pouco no espaço, tá? E tem um odor peculiar lá. Então, são novidades. E o professor de português se vale disso que está escrito, mesmo que seja de outra disciplina, porque não a língua portuguesa é interdisciplinar, né? Ele se vale disso e faz o seu trabalho, né? Consegui explicar o que é informatividade, pessoal? É isso que vocês vão ver ali, né? Quando eu leio alguma coisa, vocês vão ver se tem uma informação, um termômetro, né? Olha, isso aqui as pessoas costumam saber um pouco disso, né? Por exemplo, se eu dar um assunto para vocês sobre música, as pessoas que já são da área musical, esse texto já vai ser meio informacional, porque elas sabem muita coisa, elas conhecem estilos, conhecem bandas, conhecem trajetórias no Brasil. A pessoa que é alheia à música vai ser tudo muito informacional para ela, né? Ok, muito bem. Tranquila a informatividade? Posso passar a explicar a intertextualidade, gente? Sim. Ok. Sim. É isso mesmo, Manuela. O que você copiou do site aí tá certo, né? O grau de novidade, a informatividade, né? Você fala, nossa, isso é novo para mim. Então tem muita informatividade, né? É uma relação de grau mesmo, né? De um termômetro, né? Aí a gente aprende a não ser um professor previsível, porque previsível é chato, né? Você fala assim, pô, lá vem aquele professor, eu já sei até o que ele fala as mesmas coisas. É um professor pouco informativo. O professor que não estuda, ele tende a falar as mesmas coisas. Então, ele é pouco informativo. O aluno que teve aula com ele no sexto ano e vai ter aula com ele no sétimo ano, ele vai repetir muitas coisas, se ele não estudar. No oitavo ano, ele vai repetir as mesmas coisas se ele não estudar. Né? Então, é importante o professor estudar e se renovar. Aí a aula dele fica mais informativa, leva coisas novas, né? É mais atrativo. Vou falar da intertextualidade, tá, meu povo? Ok. Vamos lá. Espera aí. Compartilhar. Cadê aqui? A intertextualidade. Apareceu, né, gente?
Sim. Ok. Eu apertei aqui para... Aí, ó. Basicamente, a intertextualidade, gente, é um texto que está dentro do outro. Pronto, é isso. Intertextualidade, um texto que invade o outro. Um texto está dentro do outro. Vocês, por exemplo, assim, vocês lembram daquele filme de comédia, aquela série, aquela marca de comédia de Todo Mundo em Pânico? Né, foram feitos vários, Todo Mundo em Pânico 1, 2, né? Que é uma coisa, um gênero comédia. E a graça daqueles filmes são que eles ficam satirizando outros filmes. Isso é intertextualidade. No meu filme atual, eu imito o outro anterior. Então, outro texto invade esse texto aqui. Nós chamamos isso de intertextualidade. Tá? Um texto primeiro, que já foi feito primeiro, interfere num texto que você está vendo agora. Aí você olha esse texto e fala, eu estou lembrando, isso aqui é daquele filme tal. Isso é intertextualidade. Reconhecer um texto em outro texto é intertextualidade. Reconhecer um filme em outro filme é intertextualidade. Reconhecer uma poesia primeira dentro de uma propaganda de televisão, estou ouvindo isso aqui, é aquela poesia, é intertextualidade, tá? Vamos a alguns exemplos de intertextualidade, pessoal. Aí eu tenho uma charge, o gênero charge, tá? Percebam que... Vamos fazer primeiro uma análise estrutural de cotexto. O que é cotexto? É tudo que eu estou vendo. É o que está aí na estrutura. Eu não estou falando de contexto ainda, estou falando de cotexto. Estruturalmente, o que está na estrutura aí? Um menininho. Esse menininho é rico ou pobre, gente? Ele é pobre. Eu preciso do contexto para saber disso? Não, está desenhado um personagem de um espaço de pobreza. Tem a casinha dele, um barraco ali, à direita. Ele tem uma cicatriz na cabeça, provavelmente ele trabalhou muito e ele é muito novo para ter essa cicatriz desse tamanho na cabeça, tá, gente? São pessoas mais vulneráveis que passam por esse perigo e talvez por essa falta de cuidado para ter pontos desse tamanho e ainda estar na rua. Fosse classe média, estava sendo todo paparicado dentro de casa tomando sopa. Entendeu? Eu tenho uma favela à distância, ali, né? Uma favela. E agora vamos às palavrinhas que estão escritas: respeito, carinho, saúde, educação, esperança e dignidade. E aqui eu tenho um elemento, luva dourada, que não é desse texto. Isso aqui é de outro texto que veio visitar esse texto. De que texto é essa luva, pessoal? Quem lembra? É a luva do Homem de Ferro, dinheiro, né? São essas joias aí, né? Que eles ficam buscando. Todos os personagens, né? Estão atrás dessas joias aí. Isso. Então, isso daí que você narrou pra gente, dos heróis da Marvel, daquele filme lá, invadiu essa charge aqui. Essa luva não é dessa charge, é daquele filme, né? Os personagens buscantes que a senhora falou pra gente. Quando aquele texto da Marvel invade esse texto nosso, você fala assim, opa, peraí, essa luva não é desse texto, é de outro. Isso é intertextualidade, um texto que invade o outro. Aí eles viram um, né? Um texto de outro lugar invade esse aqui. Entenderam o que é intertextualidade? Eu uso um elemento anterior para afetar esse. Aí o autor está... Agora vamos fazer uma análise de contexto. Contexto. Vamos falar da situação. A situação, de fato, aqui, por estar escrito em português, é uma situação brasileira que, de fato, carece esse tipo de coisa para as pessoas que estão na favela, né? O respeito, o carinho, a saúde, a educação, papapá, tá? Então, existe aí todo um... Quem lê? O leitor, você que está lendo, vai ter um sentido para essa tira. Você pode se comover ou não. Tá? A depender da sua ideologia, você fala assim, para com isso, menino, vai trabalhar, só. O que você está reclamando da vida? Isso é um tipo de contexto. Um tanto que nefasto, eu diria, pela minha ideologia. Porque a ideologia do Júlio é, de fato, ter uma atenção para a diversidade e para os vulneráveis. Tá? Quando você diz para esse menininho vai trabalhar, você pergunta assim, mas peraí, ele tem condições para ir trabalhar?
Ele tem saúde? Ele dormiu bem? Ele comeu para ir trabalhar? Ele não deveria estar na escola ao invés de trabalhar? Não é mais importante primeiro aprender a ler e a escrever para depois ir para o trabalho braçal? Né? Então, mas essa é a ideologia do Júlio. O Júlio pensa que primeiro existe um cuidado com a humanidade. Aí eu sou de acordo com a tirinha. Mas há quem pense diferente de mim. Há quem pensa que não, que isso daí onde já se viu, papá, tem um outro sentido. Né? Um sentido menos humano, eu diria. Ok. Aqui eu também tenho uma outra tira. Aliás, uma outra tira não, aqui é vamos dizer assim, uma pintura, né? Ao olhar para essa pintura, você se lembra de outra, gente? Sim, parece que esse aqui é baseado no Grito do Munch, né? Vamos dizer assim, é uma outra pintura. Isso daqui retrata uma coisa que já existiu, então é intertextualidade. Eu fiz o Coringa e o Batman aqui, mas para falar do Coringa e do Batman, eu estou usando uma outra pintura que já existe. Então é intertextualidade, um texto anterior que invade o texto presente. Então, olha lá, esse aqui também, né? Salvador Dalí, A Persistência do Tempo, olha lá, esse aqui, ó. Esse é o original. Esse texto original invade esse aqui dos Simpsons, tá? Então, a gente tem o quê? Uma intertextualidade aqui. Você reconhece nos Simpsons o Salvador Dalí, aqui, ó. Intertextualidade. Percebam que o comércio, a publicidade usa muito a intertextualidade, tá? Então, esse aqui é o original, que ao ler esse aqui, ó, né? Eu esqueci o nome dela, acho que me falhou o nome da personagem, mas ao ver aqui, nesse aqui, eu me lembro de um quadro, tá? Que é esse aqui. Que é Margarida. Magali, obrigado, Magali. Que é uma pintura muito famosa essa daqui, tá? Claro que às vezes você não tem um conhecimento artístico para reconhecer essa intertextualidade. Muitos de vocês não conheciam essa pintura aqui, famosíssima. Então, você lê esse desenho aqui parcialmente, você não entendeu direito, né? Mas quanto mais nós somos exercitados à cultura, ao estudo, mais a gente consegue recuperar a intertextualidade. Aí você passa a conhecer esse quadro e, de repente, detecta esse quadro original na Magali, né? Era Margarida? Magali é da Turma da Mônica, né? É Margarida mesmo. Margarida, isso. Aqui, esse é o original, o Grito do Monte, famosíssimo. Aí o Matt Groening foi desenhar os Simpsons, fez ele assim, ó, tá vendo? É uma intertextualidade. Você olha o Homer Simpson e recupera no Homer Simpson o original, que é esse aqui. Intertextualidade. Tá vendo que é um jogo bacana? Aqui também temos um jogo de intertextualidade, pessoal. De quem? Dos Beatles, né? Isso, a banda de rock mais famosa da história, né? Dos Beatles, que tá aí, né? Que é esse aqui. Aí esse original, ele interfere aqui, ó. Quando você olha aqui, na hora você fala, tá, isso aqui é de uma outra capa que eu conheço, né? Que interferiu aqui. Que é essa aqui, o original. Consegui explicar, pessoal, o que é intertextualidade? Sim. Olha lá como a área, como que se diz assim? O comércio se vale, a publicidade se vale muito da intertextualidade, é um recurso deles para vender. Então eu pego a Mona Lisa e começo a repaginar a Mona Lisa, olha lá, né, fazendo diferentes versões, etc. Isso é uma estratégia antiga até do mercado, né? Professor, Sim, pode perguntar. e não pode ser considerado plágio, não? Quando você faz um quadro imitando a Mona Lisa para poder vender seu produto. Isso não pode ser considerado um plágio? Ou, no caso aí, é porque já tem muitos anos, já entrou para pública, né? Já se tornou público. Isso, é uma excelente pergunta a sua, viu? Porque, de fato, a intertextualidade eu estou usando outra coisa que não é minha. Não é minha. A Mona Lisa não é minha.
Aí eu desenho eu lá, assim, igual a Mona Lisa, assim, né? Ela não é minha, né? Mas já caiu em domínio público, tá? Então não há problema. E mesmo quando não cai em domínio público, caso de filmes. Por exemplo, é muito comum a gente achar um personagem imitando o Donald Trump, imitando o Silvio Santos, que aí você vê o personagem, você lembra do outro, tá? De fato, eu estou me apropriando de uma coisa que não é minha. A paródia é uma intertextualidade, entendeu? A comédia, a caricatura é uma intertextualidade. Eu imito um presidente para fazer as pessoas rirem, imito a voz de um presidente. Você vê que é um outro texto que invade o meu texto, a minha atuação. A minha atuação é um texto, mas um outro texto, outro cara falando, invade a minha atuação, né? Isso é intertexto, é intertextualidade. Agora, as questões éticas que você está me perguntando, elas podem ser respeitadas ou não, tá? Se está em domínio público, não há problema, é ético. Se eu imito um presidente, um senador, se eu fizer isso com respeito, é ético. Se eu fizer isso difamando a outra pessoa, não é ético, mas é intertextual, tá? E a gente não está aqui para resolver ética e não ética. A gente está aqui para detectar o que é intertextual. Então, outro que vem e invade o meu texto, a minha voz, a minha carta, o meu poema, a minha atuação, é intertexto, intertextualidade. Agora, se é ético ou não, aí é uma questão de princípio seu e meu, né? Eu, nos meus princípios, eu costumo respeitar a pessoa. Mas tem gente que não tem esses princípios. Elas usam a intertextualidade para difamar, para destruir, para desconstruir, para mentir, né? Para atrapalhar, entendeu? E isso não é só no âmbito famoso, não, viu, gente? Tem gente que usa a intertextualidade imitando uma tia, por exemplo, né? Fazendo as vozes da tia, um grupinho ali assim, para desconstruir, para ridicularizar essa tia, tá? Então, isso tudo é não ético, mas é intertexto, né? Exatamente, Fernando. O Simples e o South Park são totalmente intertextualizados, né? Sim, a publicidade ultrapassa toda hora essa linha da ética. Toda hora. Por exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi se pegam o tempo todo, de tempos em tempos, uma alfineta a outra, e é intertextual. Ela repete a Pepsi, a Coca, geralmente, ela repete a propaganda da Pepsi alfinetando, né? Então, de forma assim que você reconhece ali que uma está alfinetando a outra, né? Elas engordando o povo e brigando entre si, né, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tá? Eu acho que é isso, né? Eu respondi o que vocês escreveram aqui. Tá. Querem perguntar mais alguma coisa? Veja bem, eu acredito que eu expliquei bem o que podemos fazer na atividade 1 e 2. Da atividade 3, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Que a gente vai falar de antecipação, hipótese e objetivos de leitura, que é muito tranquilo também, né? Eu vou só pedir uns 3 minutinhos para vocês, para me pegar a minha água, e eu venho para fazer o fechamento dessa aula, tudo bem? Uns Ok. 3 minutinhos? 3 minutinhos, tá? Quem quiser tiver alguma pergunta, já vai preparando, ou já pode escrevendo. Eu volto e a gente faz o fechamento da aula, tá bom? Ó, pode deixar gravando aqui, viu? Não, não tira, não. Viu, Laís? Deixa gravando. Já volto então, tá, gente?
Bora lá, pessoal? Ô, Laís, pensando bem, acho que você pode parar a gravação já, por gentileza. Vê se você consegue aí parar a gravação. Eu apertei parar a gravação, não sei se eu consegui parar aí, hein? Não parou, não. Não, às vezes é ela que tem que parar, porque é ela que começou, né? Eu tentei parar aqui também, mas não dá, não. É... Não, tudo bem. Pessoal, vamos finalizando então, tá? Nós temos duas aulas, então, dessa forma, das quais uma foi hoje. Eu falei dos contextos, dos conceitos de cotexto e contexto. Falei de informatividade e intertextualidade. E expliquei o que é o texto, tá? Para a atividade 1, vocês precisam da noção de cotexto e contexto. Tá muito fácil, né? É uma atividade que, se você sentar lá agora, você faz em 10 minutos, tá, gente? Tá fresquinho na cabeça aquilo que eu falei aqui, já faz. Faz isso agora. Eu termino, já vou terminar um pouquinho mais cedo, já faça essa atividade. Porque senão você deixa para a semana que vem, esquece essas coisas, tem que ver a aula novamente, né? Bom, então é isso. Para a atividade 1, conceitos de cotexto e contexto. Para a atividade 2, vocês precisam do contexto de informatividade e intertextualidade, que eu acabei de falar, né? Também, se for fazer agora, vocês vão fazer isso em 5 minutos, muito tranquilo, tá? Se não der para fazer hoje, tudo bem, tente fazer amanhã ou depois, porque se deixar para daqui 15 dias, as coisas já saíram da cabeça, tem que assistir de novo, torna-se mais dificultoso. Se fazer agora, já fica resolvido, tá? Professor, Sim, como é um desenho, sobre informatividade, eu vou falar o que eu entendi, a mensagem que eu estou compreendendo daquilo. É eu não entendi isso? a sua pergunta. Você está perguntando o que exatamente? De qual atividade? Da Não é para 2. falar o que entendeu, não. Da Mas 2 é sobre a parte de informatividade. Eu estou pronto, vendo um desenho, né? Que está remetendo a uma outra história, né? certo. É isso que eu vou falar? Mas isso, no Não, caso, seria a intertextualidade, né? veja bem, veja bem. Eu não disse para você falar o que você entendeu. Você vai olhar essa imagem ali, olha bastante, vê ali os desenhos, as cores, os balões, as palavras, o que tal, né? E depois você começa a pensar na informatividade, se esse texto te adiciona coisas novas, ou muita coisa nova, ou mais ou menos coisas novas, ou poucas coisas novas. Aí você fala alguma coisa sobre o grau de informatividade daquele texto, tá? Você É como começa se eu falando, estivesse olha, descrevendo, então? sim, esse texto possui uma informatividade, é, sei lá, mediana, alta, pequena, né? E depois intertextualidade. Esse texto traz algum outro texto para ele? Você consegue reconhecer nesse texto, nessa tirinha, algum outro filme, algum outro livro, algum outro conto, algum outro filme, etc. Aí você fala sobre isso, né? No que tange a intertextualidade, esse Tá. texto traz um outro texto que é assim, assim, assim,
tá? Tá. Então, pode fazer 2 parágrafos, de repente. Eu não gosto de dar modelos prontos, mas pode fazer 2 parágrafos. Um sobre a informatividade e um sobre a intertextualidade. Fechou, gente. Não tem segredo. É uma atividade simples, tá? Fala um pouquinho sobre a informatividade, um pouquinho sobre a intertextualidade, matou. Atividade 1, fala um pouquinho sobre o contexto e fala um outro parágrafo sobre o contexto, fechou, tá? Não é nada assim complexo, não, tá bom? Tá, obrigada. É quase que resumir o que eu falei, exemplificado nessas tirinhas aí, tá? Uhum. Vai dar certo, né? Escrevam lá. E sobre a atividade 3, eu vou deixar para falar dessa atividade na outra aula, que se eu não me engano, vocês já têm a data? Acho que é dia 12, não é? 11 ou 12, alguma coisa assim. Deixa eu olhar o calendário aqui, se tiver fácil. Eu acho que é dia 12, na semana que vem. É na terça também, né? Isso, numa terça. Se eu Então é estiver dia enganado, 12. não é? Isso. 12. Então tá bom. Se eu estiver enganado, vocês me desculpem, pode ser 11, mas eu acho que é 12, tá? Aí eu falarei da terceira atividade com mais tempo, com mais exemplos, né? De forma mais tranquila e menos corrida. Porque se eu falar agora, eu vou falar tudo em 10 minutos e eu não gosto. Vale nota, então vamos deixar para a semana que vem. Calmamente, com o tempo, vocês poderem perguntar. Se não entender, eu falo de novo e a gente faz uma atividade tranquila, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Podemos fechar a aula, gente? Tá de boa. Beleza? Eu acho que a Laís não está aí mais, não. Eu tentei parar a gravação de novo aqui, não sei se consegui, né? Mas se por algum acaso essa aula não ficar registrada, pessoal, acredito que vocês entenderam, vocês escutaram, né? Estiveram aqui, então vai dar tudo certo. Professor, boa noite. Vou Boa tentar noite. parar a gravação. Tá bom, tente aí para nós, por favor. Eu tentei 2 vezes e não